Todos, privilégio voltar a essa igreja. Já tinha o desejo no meu coração há um tempo de estar aqui. E algumas semanas o pastor Camacho me telefonou, me fez o convite. Estou muito feliz em poder estar aqui para dividir a palavra de Deus com vocês, revendo os amigos, revendo os irmãos e vendo essa igreja crescendo para a honra e glória de Deus e ao mesmo tempo para o nosso crescimento e para a nossa felicidade também. Eu orei bastante essa semana, pedindo que Deus me ajudasse a ter palavras que pudessem não só me ajudar, mas ajudar você também que está aqui nessa manhã. E se você não é diferente de mim, você tem lutas, você tem desafios, você tem conflitos a serem vencidos, você tem sonhos, e com certeza o mesmo Deus que dirigiu a vida dos homens e mulheres que temos nas Escrituras as suas histórias, é o mesmo Deus que está vivo e tem o objetivo de ajudar você. O título da mensagem: Jesus ajuda você a tomar decisões corretas. Nós vivemos num contexto do mundo onde as pessoas estão perdidas com a visão do que fazer para acertarem, o que fazer para tomar as melhores decisões. Muitas vezes nós esquecemos que nós executamos ou realizamos inúmeros papéis nessa vida. Você é profissional, você é mãe, você é pai, você tem uma vida acadêmica, você é membro da sociedade, você tem que cuidar muitas vezes de atividades diversas ao mesmo tempo. Então você não é só profissional. Hoje, muitas pessoas bem-sucedidas, por exemplo, profissionalmente, imaginam que são ou serão capazes de serem bem-sucedidas em todas as áreas. Mas eu posso ser um profissional vencedor, um profissional de sucesso, e ser um marido que não tenha tanto sucesso. Posso ser uma mãe de sucesso e não ser uma boa esposa. Você e eu fomos chamados por Deus para realizarmos e vivermos cada um desses papéis de uma maneira adequada. Há um tempo atrás, saiu em uma revista de negócios uma reportagem que falava a respeito do Edson Bueno, que era dono da Mil. O Edson Bueno contratou o Paul Dinsmore, um especialista em gerenciamento de projetos, para fazer da vida dele um projeto. E a reportagem mostrava as divisões da vida dele. Por exemplo, o aspecto pessoal, o aspecto familiar, o aspecto acadêmico, crescimento profissional, a sua imagem, a sua vida religiosa. Todas as áreas da vida estavam ali. Porque o Edson Bueno, bem como muitos hoje empresários e pessoas que estudam e que querem serem bem-sucedidas, entenderam e estão entendendo que eu preciso me planejar e me organizar e ter a visão, os objetivos claros em cada um desses papéis, para que eu possa ser bem-sucedido em tudo, para que eu possa ter a orientação, a base e a certeza da direção que eu tenho que seguir em cada área. Mais do que nunca, eu convivo com pessoas que são bem-sucedidas em algumas áreas e estão fracassadas em outras. Adianta ser bem-sucedido profissionalmente quando o teu casamento está acabando. Adianta ter um bom casamento quando seus filhos estão longe, num caminho sem volta. Nós precisamos entender que Jesus pode nos ajudar a tomar as decisões certas, a planejarmos a nossa vida para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que fazemos. A base da vida é o espiritual. Por isso estamos aqui. Se você não tem uma vida espiritual estruturada, se você não tem a Bíblia como a palavra de Deus, você correrá o risco de tomar decisões, de escolher caminhos que te levarão para uma direção que, mesmo parecendo correta, poderá te levar para a morte. Salomão diz isso. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Salomão diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu final
é um caminho de morte. Por que muitas vezes tomamos decisões, escolhemos caminhos e percebemos depois que, por mais sincero que estávamos sendo, não chegamos aonde imaginávamos que chegaríamos? Porque a tua cabeça e a minha cabeça não deve, sem Deus, ser a base do certo e do errado. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E eu preciso ter a certeza de que eu estou pensando e que eu estou sendo quem realmente eu preciso ser, para aí sim avaliar as minhas necessidades, avaliar a minha condição e decidir com Deus cada vez mais a direção que eu tenho que seguir. A minha cabeça e a sua cabeça sem Deus, por mais inteligente que possamos ser, não pode ser a base das nossas escolhas. Por isso, quero estudar com vocês um texto que fala a respeito de alguns homens e mulheres que, apesar de terem errado e também acertado, venceram, acertaram. O final foi um final de sucesso, um final vitorioso. E eu preciso de Deus com você. E eu preciso buscar informações que me ajudem a ser melhor do que eu sou. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Se você quer ser um bom advogado, o que é que você tem que fazer? Estudar. Está aqui meu amigo Raul, advogado, devem ter outros aqui. Você tem que estudar. Depois de estudar, você tem que passar talvez um período com algumas pessoas que trabalham na área, para que depois você consiga realizar bem o seu aspecto profissional. Assim, um médico e assim qualquer profissão. Se eu quero acertar como cristão, se eu quero tomar as decisões certas, se eu quero ter a Deus no meu coração, para que eu faça as melhores escolhas, eu preciso entender como os homens e mulheres que andaram com Deus, como eles se relacionaram com Deus, o que é que eles fizeram, o que eles acreditaram, como eles viveram. É como se eu, ao estudar a Bíblia, ao estudar as suas histórias, era como se eu estivesse fazendo um estágio com eles. E ao andar com Deus pela fé, avaliando a vida desses homens e mulheres, especialmente Jesus, claro, eu poderia entender como eu preciso viver para acertar como eles acertaram, para ter a salvação como eles tiveram, para chegar nos resultados que Deus espera que eu atinja, e eu também, claro, por querer ser feliz. Eu preciso entender isso. Para isso, eu escolhi e orei a Deus o capítulo 11 do livro de Hebreus, para nós estudarmos alguns textos, tendo o Hebreus 11 como base do estudo dessa manhã. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Você que está me vendo pela internet, ou que está vendo esse vídeo, abra sua Bíblia, no capítulo 11, participe conosco desse momento do estudo da Palavra de Deus em oração, pedindo que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, para que possamos ouvir a sua voz. Que Deus abençoe você onde você estiver. Por 30 segundos, eu gostaria que você falasse com Deus. Queridos, eu tenho experimentado ao longo desses 30 anos que prego, eu tenho experimentado que quando eu e você nos unimos em oração, nos consagramos a Deus e pedimos juntos que Deus nos oriente, que Deus toque o nosso coração, que Deus mude o que precisa ser mudado. Mesmo nesse momento do sermão, Deus tem poder para fazer isso. Deus sabe como fazer isso. Se você não coloca nas mãos de Deus o teu livre-arbítrio, você pode sair daqui dizendo que gostou das músicas, que gostou da mensagem, mas você não se permitiu ser tocado, transformado e influenciado por Deus. Deus precisa que você o autorize a falar com você nessa manhã. Por isso, por 30 segundos, peça para Deus falar com você. E Ele vai falar, se você fizer isso. Feche os olhos, 30 segundos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estar aqui, Senhor. Faz um bom tempo que eu
Senhor sabe que eu tinha o desejo de estar aqui com meus amigos, meus irmãos, para poder dividir um pouco aquilo que o Senhor tem ensinado para a gente. Ia pedir para o Senhor falar com cada um aqui. As pessoas vão ouvir minha voz, Senhor. Mas que a palavra seja do Senhor, que venha do Senhor. Ajuda-nos a esquecermos aquilo que fizemos, aquilo que faremos, para estarmos 100% ligados em Ti, receptivos, sensíveis à Tua influência. Limpa o nosso coração, para que nada nos separe de Ti agora. Fala conosco, Senhor, Te amamos muito, Pai. E mais uma vez, Te pedimos tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, vamos ler alguns versículos antes de estudarmos. Hebreus 11 diz, o primeiro versículo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Guarde essa frase, bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 32. Paulo fala a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de muitos personagens da Bíblia, e ele chega na sua conclusão do capítulo dizendo: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Vamos parar por aqui. Paulo descreve a vida de alguns homens e mulheres que andaram com Deus. Por que Paulo fez isso? É importante destacar que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é boa para o ensino, para a correção, para a repreensão. E Paulo, no versículo 17, diz: a Escritura habilita o ser humano a se preparar para toda boa obra. Quando eu estudo a Bíblia, Paulo está dizendo: eu adquiro uma estabilidade emocional, psicológica, mental, que me dá a condição, fora a sabedoria mais ampla, de poder realizar, como eu disse no início, os meus papéis, as obras que Deus me chama a realizar. Paulo também tem uma segunda razão para escrever isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo diz que as coisas que foram escritas para o nosso exemplo, para nós aprendermos com elas. Mas Paulo destaca que essas coisas que foram escritas especialmente para aqueles que estariam vivendo no tempo do fim. E nós estamos vivendo nesse período da história. Paulo sabia que eu e você precisaríamos de modelos humanos, mesmo falhos, para podermos então tirarmos lições para isso. Algumas pessoas me perguntam:
e me dizem assim: por que o senhor acha que aquilo que o senhor ensina, que aquilo que o senhor está pregando, os estudos, os princípios, as instruções que o senhor tira da Bíblia, como é que o senhor tem a convicção de que o senhor está explicando algo correto, que poderá me levar para um caminho da felicidade, que poderá me contribuir para que eu seja feliz? Talvez você que esteja me vendo agora tem feito essa pergunta: que caminho eu seguir? Que caminho eu devo seguir? Existem tantos caminhos religiosos, filosóficos. Qual caminho seguir? Há um método para isso. Qual o método? A Bíblia tem 1189 capítulos, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. 39 no Antigo, 27 no Novo, 66 livros. Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia, começando por Moisés, cerca do ano 1500, até João, cerca do ano 100. Por que estou dizendo isso? Porque não é um princípio, um método de avaliação ou de interpretação da igreja, ou meu. É um método de interpretação acadêmico. Qual é esse método? Quando eu quero estudar sobre um determinado assunto na Bíblia, eu não posso pegar um versículo ou dois e definir um conceito. Esse não é nem um método acadêmico, muito menos religioso, dirigido por Deus. O método de avaliação e de estudo da Bíblia correto é avaliar cada assunto dentro daquilo que os 40 autores disseram. Se eu estudar como pensava, lógico, nem todos os 40 disseram tudo sobre todos os assuntos, mas dos 40, por exemplo, quais dos 40 falaram a respeito do que acontece com o homem depois que ele morre? Vamos supor que 23 deles falaram sobre esse assunto. Então eu tenho que avaliar o que os 23 disseram, para depois chegar a uma conclusão do que acontece com o homem quando ele morre. Estou dando um exemplo, não é o tema de hoje. Em cada assunto eu tenho que fazer isso, comparar aquilo que eles, inspirados por Deus, disseram. E se eu quero entender como posso deixar Jesus me ajudar a tomar as decisões certas, eu preciso entender como é que eles deixaram também. Porque esses homens venceram e existem lições que eu preciso aplicar e entender para que eu faça o mesmo. Lições que eu preciso aprender para que eu possa acertar como eles acertaram, mesmo que eu falhe algumas vezes, talvez como eles falharam. Paulo começa falando a respeito da fé. Paulo começa dizendo que esses homens tiveram fé. Esses homens confiaram em Deus, confiavam em Deus. E a vida deles, o estilo de vida deles agradou a Deus. Eles tiveram um testemunho. E quando aqui está escrito testemunho, não pense que eles contaram um testemunho. O foco aqui não é contar um testemunho. O foco aqui é a sua vida, o seu estilo de vida, 24 horas por dia, agradava a Deus. E por quê? Porque eles viveram uma vida de confiança. Eles confiavam em Deus. Querem ver um exemplo simples? Aqui está o meu amigo Raul. Faz tempo que eu não via. Nós somos muito amigos há muitos anos. Imagine eu conversando com o Raul, uma amizade boa, e o Raul me pergunta: João Paulo, você confia em mim? Eu digo: Raul, eu gosto de você. Você é uma pessoa que eu sou amigo há muitos anos, mas eu não confio em você. O que aconteceria com a nossa amizade? Como conviver com alguém e eu digo: eu não confio em você e você não confia em mim? Queridos, por que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Como eu vou me relacionar com Deus? Dizer: Senhor, eu estou me relacionando contigo, mas eu não confio no Senhor. Eu não confio na sua palavra. Qual foi o segredo, um dos primeiros segredos da vida desses homens? Eles confiavam em Deus. E todas as vezes que eles confiaram em Deus, eles acertaram. Todas as vezes que eles deixaram a confiança em Deus, para serem dirigidos por eles próprios, pela sua própria sabedoria, usando a sua própria capacidade, eles falharam. Pare para pensar uma coisa. Tudo que você faz,
todas as tuas ações estão ligadas de forma proporcional à fé e à confiança que você tem em Deus. Se você vai tomar uma decisão, por exemplo, vou escolher um namorado, uma namorada, e eu sei bem desse assunto, eu sempre brinco que sou pós-graduado em sofrimento de namoro, porque errei muito nessa área, não deixava Deus dirigir, tomava as decisões do meu jeito, eu escolhia, porque pensava que teria capacidade para isso. Eu dizia assim: Deus, dirige minha vida em tudo, nessa área deixa que eu dirijo. E se eu escolher errado? E se eu escolher alguém que eu não gosto? O que é isso, no fundo, no fundo? Eu não confiava. Eu não confiava que Deus poderia fazer o melhor. Eu não confiava que Deus poderia me mostrar quem seria melhor. Quando eu escolho sem Deus, quando eu tomo decisões sem deixar Jesus me influenciar, eu estou dizendo para Deus que eu não confio nele. E eu estou dizendo para Deus que eu sou melhor do que ele. Não estou me colocando como exemplo perfeito. Porque todas as vezes que confio em mim, eu falho. Os homens que andaram com Deus e as mulheres que andaram com Deus aprenderam gradativamente a confiar em Deus, na palavra de Deus. Se a palavra de Deus dizia é por aqui, eles iam por aqui, porque eles sabiam que Deus jamais os orientaria a irem numa direção contrária àquilo que seria melhor para eles. Querem ver um exemplo? Falamos de Enoque. A Bíblia diz que Enoque, capítulo 5 do livro de Gênesis, Enoque andou com Deus. E quando Enoque teve o seu primeiro filho, aos 65 anos de idade, em Matusalém, Enoque começou a entender a relação entre Deus e ele, porque ele começou a entender a relação dele com Matusalém. E Enoque começou a perceber que ele precisaria muito de Deus para continuar tomando as melhores decisões para a vida dele e também para a educação do seu filho. Não tem como educar um filho sem Deus. Você pode amar, você pode dar tudo, mas se você não tiver Deus, apesar de fazer tudo, você não colocará o seu filho na direção que Deus espera. E Enoque entendeu isso. Enoque era bisavô de Noé. E os antediluvianos, que pereceram no dilúvio, já eram terríveis na época de Enoque. E quantas vezes Enoque, para tomar as decisões certas, aliás, todas as vezes, para tomar as decisões certas, Enoque se separava. Enoque passava um tempo em oração, e ligado em Deus, porque ele tinha medo de se acostumar com o mal que cada vez mais aumentava. Ele tinha medo de perder a sensibilidade daquilo que era certo, daquilo que era errado. E quando ele voltava para o meio do povo, para testemunhar, para levar a mensagem de Deus, ele sabia exatamente que caminho ele tinha que andar, porque ele havia passado o tempo separado com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus mais 300 anos depois que teve Matusalém. Em Hebreus 11 nós lemos, Deus o levou vivo para o céu. Enoque já está no céu com uma das exceções. Noé, capítulo 6, versículo 9 do livro de Gênesis. A Bíblia diz assim, que Noé era um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Por que Noé conseguiu ser justo e íntegro? Tomar as decisões certas, diante de tantas coisas ruins, diante de um povo antediluviano. Como é que ele conseguiu tomar a decisão certa? A Bíblia diz, Noé andava com Deus. A Bíblia poderia ter dito muitas coisas a respeito desses homens. Mas a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Vocês acham que era fácil para Noé viver com um povo que o livro de Gênesis diz que o pensamento deles era continuamente mal? Vocês já, não sei se vocês enfrentam isso. Hoje não mais. Mas na minha vida, quando trabalhava em empresas, sempre tinha alguém, não sei se eu entendo que hoje colocado pelo mal, que parecia que estava no ambiente que eu estava sempre para, de alguma maneira, tirar a minha estrutura. Era alguém que estava sempre pronto a criticar, de alguma maneira a falar coisas terríveis. Eu não sei se vocês convivem com alguém na família, com algum vizinho, com alguém no trabalho, com alguém na vida acadêmica, que de alguma maneira faz questão em irritar você, em atrapalhar você. Pode deixar aqui, irmão, por favor. Obrigado.
Não sei se vocês passaram por isso. E muitas vezes nos incomodamos com uma pessoa. Noé viveu num ambiente onde todas as pessoas tinham o seu pensamento continuamente mal. Conviver com pessoas que não amavam a Deus. Conviver com pessoas que odiavam as orientações de Deus. Noé foi chamado por Deus para fazer uma arca em terra seca. Na terra onde não chovia. Era um vapor que subia e regava a terra até antes do dilúvio. Nunca havia caído água do céu. Noé poderia ter dito, Deus, não tem como fazer isso. Mas a Bíblia diz que Noé obedeceu. Porque Noé sabia que aquilo que Deus estava lhe pedindo, mesmo se ele não entendesse, era o melhor para ele. E Noé aprendeu a tomar as decisões certas. Porque ele entendeu que ele precisava de Deus para que essas coisas acontecessem da maneira certa. Abraão, capítulo 17, versículo 1 do livro de Gênesis. Está escrito ali, Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, havia sido chamado por Deus, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Eu tenho uma estratégia de, através dos teus descendentes, formar uma grande nação. Uma nação que pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de se vestir, pela sua maneira de comer, de se casar, educar os filhos, enfim, todos os aspectos da vida, possa dizer para as outras nações quem eu sou. Porque Deus tinha o objetivo de salvar a todos aqueles que quisessem. Abraão faz isso. Abraão é o grande homem da fé. Abraão é chamado por 3 vezes na Bíblia como amigo de Deus. Mas mesmo assim, nos poucos momentos onde Abraão não confiou em Deus, Abraão não fez aquilo que ele deveria fazer. Por exemplo, em 2 situações, ele ficou com medo de assumir que Sara era sua esposa. Isso gerou problemas para Abraão. Mas o mesmo Abraão, por ter aprendido a andar com Deus, venceu. Quando Deus o chama no capítulo 17, Deus reforça, dizendo, Abraão, você quer acertar? Você quer ser perfeito? Você quer tomar as melhores decisões? Anda comigo, Abraão. Porque em capítulos anteriores, Abraão com Sara entenderam que o filho não viria por Sara, por ela ser estéril. E Abraão acabou tendo um filho com Agar. E Deus diz, Abraão, não é isso. Mas você não vai tomar a decisão certa se você não andar comigo. Sabe uma coisa que nós precisamos entender? Muitos confundem e não entendem o conceito do livre-arbítrio. Você e eu temos a capacidade da escolha. Mas muitas vezes não entendemos esse mecanismo. Se você perguntar para alguma pessoa, se você sair na rua e perguntar, o que é livre-arbítrio para você? A pessoa diz, livre-arbítrio para mim, ou liberdade. Vamos usar uma palavra mais. O que é liberdade para você? Algumas pessoas vão dizer assim, liberdade é fazer o que eu quero. Se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser acordar, acordo. Se eu quiser comer, eu como. Se eu não quiser, se eu quiser ir no lugar, eu vou. Se eu não quiser, não vou. As pessoas entendem que liberdade é isso. Liberdade não é isso. Quando Deus criou você e a mim, Deus nos criou com a condição, claro, de escolha, o livre-arbítrio. Nós temos essa bênção de Deus para podermos escolher. Nós não poderíamos amar se não tivéssemos livre-arbítrio. Imagine chegar em casa, os filhos programados para dizer pai, te amo. A mulher programada para dizer amor, te amo. Seria muito estranho. Agora, como você sabe que os seres humanos têm a liberdade de te amar ou não, quando alguém diz te amo, você é importante para mim, estou com saudade de você, isso gera em você uma sensação maravilhosa. Deus nos deu a capacidade do livre-arbítrio para nos desenvolvermos também. Deixa eu tentar usar um exemplo. Não estou criticando ninguém, vou usar como exemplo. Vamos supor que você tem o livre-arbítrio. E você resolve tomar um copo de uísque, por exemplo. Não estou criticando quem bebe, estou só usando como exemplo. Cada um toma as suas decisões, claro. Mas vamos supor que eu tome, eu tenho livre-arbítrio. Então eu digo, eu vou beber. Eu posso beber. Se eu quiser, eu posso beber o que eu tenho vontade. E você bebe o uísque num dia, e bebe o uísque no segundo dia, e bebe num terceiro, num quarto, um mês, um ano. O que provavelmente vai acontecer com você? O que vai acontecer? Você vai acabar ficando preso a esse hábito.
A Bíblia chama isso de escravidão do pecado. Por quê? Porque você acabou colocando no seu corpo, você tinha liberdade de escolher, algo que você não foi feito com uma estrutura para colocar álcool no organismo. E o seu organismo agora, biologicamente ou quimicamente, ficou preso à necessidade daquilo que existe no álcool. E você fica preso a uma decisão que você tomou. E nesse momento você perde a liberdade. Agora você começa a tomar água. Vamos usar um outro exemplo. Você toma água um dia, 2, 3, um mês, um ano, 10 anos. Você ficou viciado em água. Entende? Você continuará livre. Uma vez um amigo disse para um outro amigo: você começou a andar com Deus, começou a estudar a Bíblia, e agora você não bebe mais, agora você é fiel à sua esposa, à sua namorada, agora você não vai mais nas baladas, você não tem mais liberdade. Essa igreja, essa Bíblia acabou com a sua liberdade. E esse meu amigo, inspirado por Deus, disse assim para o outro: me diz uma coisa, você bebe, não bebe? Se você quiser parar de beber hoje, você consegue? Você trai, não trai? Se você quiser parar de trair hoje, você consegue? E esse meu amigo disse assim: eu não bebo, mas se eu quiser beber, eu posso sair agora e beber. Eu não traio, mas se eu quisesse agora, eu sairia e trairia. Mas eu não traio. Deus me dá a liberdade, e na liberdade eu escolho os seus caminhos, e ao escolher os caminhos de Deus, queridos, nós continuamos livres. Quando você e eu não escolhemos aquilo que Deus nos orienta a escolher, nós ficaremos presos. Vocês não imaginam quantas pessoas eu cuidei e cuido que me ligam, desesperadas, porque estão presas a um hábito, a uma escolha que a princípio parecia ser algo simples de ser gerenciado, fácil de ser deixado. As pessoas pensam: eu vou usar uma vez, eu vou fazer uma única vez, eu vou experimentar uma única vez. Aliás, sou maduro. Um profissional de sucesso um dia me ligou dizendo: estou um ano viciado em cocaína. E eu disse: por quê? O que aconteceu com você? Porque eu era um homem bem sucedido, um homem que acertava, um homem que tinha as coisas. Mas um dia as coisas começaram a ir mal e eu comecei a usar, por usar, um amigo me ofereceu, eu disse: não quero. E ele disse: mas você não é um homem, não tem 30 anos, não é maduro, por que não experimenta? E ele disse: tem razão, deixa eu experimentar. Enquanto estava sob o efeito, parecia que os problemas tinham se resolvido, parecia que havia tomado a decisão certa. Por que não ter um alívio, pelo menos circunstancial, enquanto as coisas não se resolviam? Mas as coisas não se resolveram. E consumi o segundo dia e o terceiro dia. Agora estava um ano preso. A mulher desesperada, a filha desesperada. Eu visitei esse rapaz. Como é triste ver uma estrutura, uma família destruída por uma decisão errada, por uma escolha errada. Vocês não imaginam quantas pessoas me procuram para dizer: eu não quero mais minha esposa, não quero mais meu marido, não quero mais. E algumas vezes isso não está nas tuas mãos decidir. Claro, existem casos que você não tem o que fazer, se a outra pessoa não quer. Mas muitas vezes as pessoas desistem de algo, tomando a decisão por nada, simplesmente porque não se sentem bem, simplesmente porque acham que as coisas têm que ser diferentes. E jogamos fora o casamento, jogamos fora o trabalho, jogamos fora a vida acadêmica, jogamos fora o futuro, jogamos fora tantas coisas, porque achamos que somos melhores do que Deus para acertarmos. Quando Jesus chamou o apóstolo Pedro, um outro exemplo agora do Novo Testamento, Pedro achou que poderia dirigir a sua vida. Jesus chamou a Pedro, e Pedro tinha duas características que dificultavam a entrada do Espírito Santo na transformação e direção de Pedro. Quais eram as duas coisas? Pedro era autossuficiente, orgulhoso, e Pedro era impulsivo. Jesus chamou o apóstolo Pedro apesar de, porque Jesus olhava para Pedro, olhava para aquilo que Pedro iria se tornar, se Pedro se permitisse ser dirigido por ele. O chamado de Pedro está no capítulo 1 do livro de João. Jesus o chama assim: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. No chamado de Pedro,
Jesus disse: eu conheço Simão, você é Simão, conheço o teu presente, mas eu conheço o teu passado. Você é filho de João. Mas Pedro, tu serás chamado Cefas se você me deixar dirigir sua vida. Pedro demorou 3 anos e meio, mesmo andando com Deus. Ele demorou 3 anos e meio para entender que ele não podia. Quantas vezes Pedro tomava decisões e não deixava Jesus dirigir? Quando Jesus andou por cima das águas, Pedro pediu: Senhor, se tu és o Filho de Deus, me manda ir andando. E Pedro vai andando por cima das águas. Chega um momento que ele tem medo da força do vento e afunda. Jesus o salva e Jesus diz: Pedro, Pedro, você precisa aprender a andar comigo, a confiar em mim. Quantas vezes Pedro tentou fazer coisas inacreditáveis? Por exemplo, em São Mateus capítulo 16, esse que diz Jesus andando sobre as águas, Mateus 14. Capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta: quem que os homens dizem que eu sou? Todos dizem Jeremias e falam vários nomes. De repente Pedro vem e diz assim: tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus vira para eles assim: Pedro, você não disse isso pela tua cabeça, mas foi o Espírito Santo que te inspirou a dizer isso. E nesse momento Pedro disse: eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Eu sei o que eu falo. Na mesma cena, Jesus começa a dizer o que ele iria passar, que ele iria morrer, que ele iria passar por todas as coisas terríveis do fim. Pedro chama Jesus de lado e diz assim: Senhor, para com essa história que o Senhor vai morrer em Jerusalém. Para com isso. Eu sou Pedro, estou te orientando. E Jesus vira para Pedro e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, usado pelo Espírito Santo aqui, segundos, minutos depois, usado pelo inimigo de Deus para tentar tirar o foco de Jesus. Queridos, se o grande apóstolo Pedro, que andava com Jesus, cometeu erros como esse, por que você acha que todas as decisões que você está tomando te farão chegar no lugar que você sonha? Pedro se converteu somente depois da morte de Jesus. Capítulo 21 de João mostra o momento da conversa entre eles, quando Jesus pergunta: Pedro, o Senhor me ama? Você me ama? E Pedro diz: sim, te amo. Jesus perguntou 3 vezes isso para ele. Na língua original a gente entende melhor esse diálogo. Existem algumas palavras em grego para amor. Jesus usa a palavra ágape, ou agape, a pronúncia melhor é essa. É o amor divino, é o amor apesar de, é o amor que vem de Deus, é o amor de 1 Coríntios 13. Deus ama a gente assim, apesar de. Existe um outro verbo para amor que é o amor filéu. Esse é o amor humano, você nasce. É um amor que tem uma razão. Eu te amo porque você é bonita. Eu te amo porque você tem dinheiro. Eu te amo porque você tem sucesso. Eu te amo porque você é inteligente. Alguma razão adquirida, alguma característica adquirida. Se essa razão acaba o amor, é humano. Ele dura enquanto a condição existir. O outro não, dura apesar de qualquer coisa. E Jesus, no diálogo, foi assim: Pedro, você me ágape? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te filéu. E Jesus pergunta a segunda vez: tu me ágape? Sim, eu te filéu. E na terceira vez Jesus fala assim: Pedro, então você só me filéu. E Pedro diz: Senhor. Está ali em João 21. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou isso para ele. E naquele momento Pedro entendeu o problema dele. Ele não amava Jesus. Ele não havia entregue totalmente a sua vida a Deus. E as decisões que Pedro tomou até esse dia pareceram boas, mas levaram Pedro a negar a Jesus 3 vezes quando ele foi preso. E a partir desse momento, quando Pedro se converte, você vê Pedro no livro de Atos sendo usado por Deus, pregando, multidões se convertendo. Doentes que ficavam na sombra de Pedro eram curados. Simplesmente porque esse homem, herói da fé, aprendeu a andar com Deus, aprendeu a depender de Deus, aprendeu a confiar e ter uma vida que evidenciasse constantemente que tudo aquilo que ele fazia é para agradar a Deus e para ajudar as pessoas. Queridos, a Bíblia está cheia de histórias assim. Paulo perseguiu os cristãos e o Senhor teve que mudar a vida dele. João era o filho do trovão e Jesus mudou o João no apóstolo do amor. Sadraque, Mesaque e Abdenego
diante de Nabucodonosor, tomaram a decisão de serem fiéis até a morte. Daniel também, em orar, e depois foi para a cova dos leões. Algumas vezes você vai tomar decisões para com Deus e tudo vai ficar bem, e algumas vezes talvez você vai passar por um período de provações fortes. Mas quando eu confio em Deus, quando eu entrego a minha vida para Deus, eu sei, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas contribuirão para aqueles que amam a Deus e foram chamados. Paulo disse em Filipenses 4, eu aprendi a viver contente em todas as situações. Sei o que é ser honrado, sei o que é ser humilhado, sei o que é ter fartura, escassez. Paulo passou por muitas coisas e ele conclui ali em Filipenses 4, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Que decisão você está tomando, ou que decisões você tem tomado, que tem te feito sofrer? Há quanto tempo você está tentando acertar? Há quanto tempo você está tentando vencer? Você sonha em ter uma vida feliz, você sonha em se deitar à noite e ter paz. Queridos, eu vivi 20 anos tentando acertar do meu jeito, e o máximo que eu consegui foram momentos de prazer, momentos de aparente felicidade. Esses momentos sem Deus não duram, não completam, você fica com o coração vazio. Enquanto você realiza aquilo que está te dando prazer, parece que você achou, mas depois que aquilo acaba, você percebe que você é uma pessoa vazia, sem esperança. Deus quer te dar muito mais do que momentos de felicidade. Sabe, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Você e eu, preste atenção nisso. Você que está me vendo pela internet, preste atenção nisso também. Você e eu somos o resultado, nós somos o que somos como resultado de duas coisas. Características adquiridas, a genética que você recebe influencia na sua maneira de ser. E a segunda coisa que contribui para fazer de você o que você é, são as coisas que você foi colocando na sua mente ao longo da sua vida. Como é que as informações entraram na tua mente ao longo da vida? Pelos 5 sentidos. Tudo que você vê, ouve, cheira, come e toca, são chamadas teologicamente das entradas da mente, entradas da alma. Tudo que você coloca pelos 5 sentidos, somados com a herança genética, fazem de você o que você é. Se eu não coloco na minha mente a palavra de Deus, se eu não oro, se eu não venho à igreja, se eu não busco a Deus, a minha mente, apesar de ter muitas informações adquiridas, no momento que você tomar as suas decisões, elas não te levarão para a felicidade nem para a salvação. Mas quando eu coloco na minha mente a palavra de Deus, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu medito, eu passo tempo com Deus pelo prazer de estar com Ele, o Espírito Santo, Ele vai modelando a minha mente. Porque, queridos, grave essa frase, o plano da salvação, o plano da redenção, tem como objetivo restaurar no homem a imagem de Deus. E Deus só poderá restaurar em você a imagem, o caráter dele, se você se permitir, se você se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Mas você tem que usar o seu livre-arbítrio para dizer: Deus, eu estou te escolhendo. Senhor, eu quero andar contigo como os homens e mulheres da Bíblia andaram. Senhor, eu quero acertar. Estou cansado de escolher. Escolho um namorado, não dá certo. Escolho uma namorada, não dá certo. Tento fazer um negócio, não, fiz a opção errada. Tento estudar, não escolho a vida acadêmica que eu queria. Você tenta, você corre, você chora e a vida vai passando e você percebe que a felicidade está escoando pelas tuas mãos. Por mais que você tenha inteligência, por mais que você tenha a sua capacidade, por mais que você tenha condições econômicas, como é terrível se deitar à noite e perceber que a vida está indo embora e você não está saindo do lugar. E você talvez olhe do lado e pergunte: mas por que parece que para eles as coisas acontecem, porque para mim parece que não acontece? Eu perguntei isso para Deus 20 anos.
Senhor, por que parece que as coisas acontecem para os outros e para mim não acontece? Eu falo com Deus desde que nasci, mas comecei a estudar a Bíblia com 20 anos. Eu não tinha noção de nada do que tenho hoje, mesmo sendo sincero. Porque a sinceridade ajuda no cristianismo. Mas a sinceridade sem verdade pode não te levar para onde você sonha. Quem é você nessa manhã? Como está a sua vida? Como estão as tuas escolhas? Jesus quer ajudar você a tomar as melhores decisões. O quanto você e eu precisamos avançar na comunhão para deixarmos com que Ele nos conduza. Quero terminar contando um testemunho. Eu tenho 51 anos hoje. Farei 52 agora em fevereiro. Eu tinha 37 anos, trabalhava no grupo TOTOS, ali em Santana, alguns talvez conheçam. E eu não gostava de viajar a trabalho. Eu já pregava nessa época, eu gostava de viajar para pregar, mas a trabalho eu não gostava muito. Estava casado, recém-casado, não tinha filhos. E eu me lembro que a secretária da empresa ligou dizendo assim: João Paulo, estamos planejando e organizando a sua viagem para o Rio, num determinado cliente. E eu vou tratar desses assuntos, depois eu te comunico. E eu pensei, bom, eu vou colocar alguém da minha equipe para ir no meu lugar. Não vou, pensei, não vou. Mas eu esqueci. Faltando 10 dias para a viagem, a secretária liga e diz: olha, está tudo certo. Vai pelo aeroporto de Congonhas, hotel tal, lugar tal, está tudo certo. E eu pensei, nossa, esqueci, agora eu tenho que ir. Desliguei o telefone, a voz me disse assim: você vai morrer daqui 10 dias. E eu identifiquei que não era a voz de Deus. Até porque Deus não me falaria isso dessa maneira. E eu pensei, a voz do inimigo, não vou dar importância. Continuei vivendo meu dia. No dia seguinte, estava ali andando em um determinado lugar e eu ouvi a voz: você vai morrer daqui 9 dias. E isso foi com 8, com 7, com 6, com 5, com 4. Eu viajaria no domingo pela manhã. Sexta-feira eu ouvi a voz me dizer: é a tua última sexta. E eu não orava, porque eu pensava, bom, é a voz do inimigo, deixa para lá, não vou falar com ele. E nem falei com Deus. Sábado pela manhã, frequentava a igreja do Brooklyn. Eu lembro quando eu entrei, olhei para a igreja, a voz me disse assim: é a última vez que você vai estar aqui. E a coisa começou a ficar pesada. E eu não orei. Sábado à noite, estava na sala com a minha mulher. E ela me dizia assim: eu não queria que você viajasse. E eu não contei para ela, não contei para ninguém. E aquela noite eu dormi 2 da manhã. Uma sensação de morte. Acordei pela manhã, ela me deixou no aeroporto. Quando o carro dela foi embora, a voz me disse assim: foi a última vez que você viu a tua mulher. E agora eu estava com uma pessoa da minha equipe, uma pessoa do cliente, estávamos ali esperando o voo. Quando esse rapaz do cliente disse algo que hoje eu sorrio, mas no dia eu não sorri. Ele olhou para o avião e disse assim: posso dizer uma coisa? Eu acho que esse avião vai cair. E eu falei: por que você está falando isso? Ah, porque eu estou olhando para o avião, estou sentindo que o avião vai cair. Eu falei: amigo, se o avião cair, a gente vai morrer. Eu lembro da frase dele. Ele diz assim: João Paulo, se nós viermos a morrer, tudo bem. Eu falei: tudo bem para você, mas para mim não. Mas eu estava com uma sensação de morte. E agora? Vou para o avião ou não vou? Fui. Entramos, os dois sentaram na minha frente, sentei atrás sozinho. O avião, como eu ligou os motores, se posicionou. E nessa hora, com a sensação de morte, eu lembrei, sabe do quê? De orar. E eu fiz uma das orações que eu nunca imaginava que pudesse fazer. Eu disse assim: Deus, eu sinto que eu vou morrer agora. Mas eu queria te dizer uma coisa, Deus. Obrigado pelos 37 anos de vida que o Senhor me deu. Obrigado porque até os 20 anos eu era um jovem, um homem vazio, sem esperança, sem vida. E o Senhor me achou. O Senhor me deu um caminho. O Senhor me ajudou. Eu tive a oportunidade de dividir o Evangelho com tanta gente, Deus.
O Senhor me deu uma esposa que eu amo. Obrigado por tudo, Senhor. Deixa eu te pedir uma coisa, Senhor. Por favor, cuida da minha esposa. Cuida da minha família, cuida da minha igreja. E quando o Senhor voltar, diz para Deus, me ressuscita. Queridos, eu acredito naquilo que prego, senão não pregaria. Senhor, me ressuscita quando o Senhor voltar. Para eu poder ver as pessoas que eu amo e para poder ver o Senhor também. Mas eu disse assim, Deus, se o Senhor achar que eu posso continuar vivendo, me ajuda a ser melhor do que fui. Não porque fosse um grande pecador, mas sabia que podia ser melhor do que era. Quando terminei a oração, estava em paz, pronto para descansar no Senhor. Mas o avião foi, trabalhei e voltei. Nada aconteceu. Depois disso, nasceu a minha filha, nasceu o meu filho, fiz teologia, me tornei um pastor. Quantas coisas aconteceram. Quando eu chego em casa, eu olho para minha mulher, para os meus filhos, olho para tudo aquilo que Deus fez por mim. E agradeço a Deus por cada dia. Por poder levantar. Por poder ter oportunidades. Por poder recomeçar se por acaso eu necessite. Por poder estar aqui hoje, dividir a palavra de Deus com os amigos. Por poder sonhar com a volta de Jesus. Por poder saber que mesmo pequeno como eu sou, Deus pode fazer coisas maravilhosas na minha vida. E através de mim e de todos aqueles que se colocarem diante do Senhor. Fazer um convite para você nessa manhã. Para você que está me assistindo também. Será que você tem algum impossível na tua vida nessa manhã? Qual é o teu impossível? Algo que você não consegue resolver. Algo que você tem tentado, mas por mais que você tente, as coisas não acontecem. E você olha para isso e sente que é impossível obter uma saída, obter uma resposta, obter uma solução. Qual é o teu impossível nessa manhã? Algo que você está cansado, que você está desistindo, que você acha que não tem mais jeito. Jesus quer ajudar você a escolher da maneira certa, a tomar a decisão certa. Porque se for para a tua felicidade, escute bem o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Se for para a tua felicidade e para a tua salvação, Deus pode fazer com que o impossível se torne possível. Porque a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Quero terminar fazendo um apelo. Queria orar para um grupo de pessoas que nessa manhã está assim, com algum impossível na vida. Está cansado. Talvez esteja sobrecarregado. E já não saiba mais o que fazer. Talvez possa não ser uma coisa grave. Não importa se grave ou não. Mas algo que tem machucado você. Que tem feito você sofrer. Que tem feito você perder as esperanças. Que tem feito você olhar para a tua vida com a sensação de que nada vai mudar. Eu queria convidar você, se você é essa pessoa, a se levantar de onde você está e vir aqui, porque eu quero terminar orando com você. Se você não tem algo impossível, mas quiser de alguma maneira falar com Deus, entregar a sua vida, quando formos orar, fique em pé, onde você está. Mas se você tem algo especial, sai de onde você está e vem aqui para a gente falar com Deus. Se quiserem subir, ficar na frente, fiquem à vontade. Deus conhece a tua luta, conhece os teus impossíveis. Não é fácil viver nesse mundo. Só pela misericórdia de Deus. Se você tem um impossível e quer vir aqui à frente, vem, eu espero você mais um pouquinho. Vem ficar aqui perto. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai.
que mais a gente pode dizer para o Senhor, senão que nós te amamos muito? E dizer mais uma vez um muito obrigado por podermos estar aqui. E mais uma vez ouvir do Senhor que é possível acertarmos se deixarmos o Senhor nos ajudar a tomar as decisões certas. Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor tem acompanhado a nossa vida. Sabe as lutas, as pressões, os conflitos, os desafios que temos enfrentado. Ó Deus, por favor, quero te pedir isso como teu servo. Quero te pedir isso em nome de Jesus. Se for para a salvação e felicidade de cada um aqui, faz, por favor, que os impossíveis se tornem possíveis. Senhor, faz milagres, Senhor, transforma. O Senhor não mudou. O Senhor que dirigiu a vida desses homens e mulheres da Bíblia, a Rainha Esther, Ruth, Noemi, Maria, Débora, homens e mulheres dirigidos por Ti, Senhor, somos iguais a eles. Precisamos acertar, precisamos vencer como eles venceram. Mas para isso precisamos andar com o Senhor como eles andaram, nos entregarmos como eles se entregaram, passarmos tempo com o Senhor como eles passaram. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, mesmo vivendo no século 21. Ajuda-nos a termos a confiança no Senhor como eles tiveram. E por isso se tornaram heróis e heroínas da fé. Pai, ao terminarmos essa mensagem, essa oração, a fazemos na confiança e na certeza de que a nossa vida não será a mesma daqui para frente. Que a nossa vida e o nosso testemunho possa Te agradar. E que ao recomeçarmos a nossa vida, que possamos ter a certeza de que o nosso hoje e o nosso amanhã será melhor. Continua com essa igreja. O pastor Camacho, o Andrei, com cada líder, com cada membro, com cada amigo que está aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essas pessoas que estão nos vendo pela internet ou que estarão vendo esse vídeo. Abençoa a vida delas também, Pai. Cada um de nós. Te pedimos porque Te amamos. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, se abracem. Pelo menos 7 pessoas. Se abracem. Dê palavras de motivação.